Olá, boa tarde a todos. Aqui é André Rodrigues Costa Oliveira e atendendo à solicitação de grupos de alunos, de alguns amigos, de alguns colegas da área, eu venho hoje falar um pouco sobre a questão do impeachment, sobre aspecto técnico, sobre aspecto prático, como funciona, como tramita e até mesmo para evitar incongruências e impropriedades que a gente tem ouvido na mídia e as pessoas têm comentado, que na verdade são um pouco mitológicas mesmo, porque nem sempre condizem com a realidade. O impeachment, senhoras e senhores, ou impugnação de um mandato, é um termo que denomina todo o processo constitucional de cassação no mandato de um líder ou de um chefe máximo do Poder Executivo, seja ele federal ou estadual ou municipal. Aí, respectivamente, claro, cassação esta pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Estaduais ou até mesmo pelas câmaras municipais. A palavra impeachment deriva do latim, ela expressa a ideia de ser pego, ser preso, ser ganho, para usar uma expressão bem popular. E tem analogias modernas no verbo francês, empêcher, que seria o impedir, o impedimento, também no inglês. Enfim, o impeachment até hoje se sabe, inclusive, foi utilizado pela primeira vez na política no Reino Unido, pelo parlamento da Inglaterra, no século XIV, e seguindo esse exemplo britânico, constituições de estados americanos e outros países também, subsequentemente, adotaram esse mecanismo, mas, no entanto, tendo essa punição restringida para a remoção do funcionário do cargo. E até mesmo, uma coisa que pouca gente sabe, há algumas instituições de ordem privada que utilizam as chamadas moções de impeachment a fim de afastar autoridades que são inconvenientes ou que cometem falhas graves ou irregularidades graves. O impeachment ocorre quando certas autoridades praticam o que a gente chama de crime de responsabilidade. Trata-se de uma situação extremamente séria, extremamente grave e não menos danosa para o país, na qual essa autoridade, ao perder o cargo, sofre também outras consequências muito sérias, tais como a inabilitação, inclusive, para exercício de funções públicas por um período que pode ser bastante longo. E as autoridades que podem ser alvo do processo de impeachment são aquelas basicamente elencadas no artigo 52, incisos 1 e 2 da Constituição Federal de 88, mas o que nos interessa hoje mais é o impeachment da atual presidente da República. Aliás, só complementando, o que é crime de responsabilidade? Para quem não sabe, crime de responsabilidade, de maneira bastante sintética, representa uma infração político-administrativa, sendo importante citar alguns casos, inclusive amparados pelo artigo 85 da Constituição, até de maneira bem clara, como também no artigo 4º da Lei 1079 de 1950, que também especifica claramente as hipóteses constitucionais dos crimes de responsabilidade. Aí você tem vários exemplos, quando o presidente da República atenta contra a Constituição, contra o exercício de direitos, contra a probidade na administração pública, quanto ao cumprimento de leis, de decisões judiciais, etc. Aliás, é bom enfatizar isso para que não haja nenhuma dúvida. A Lei 1079 de 1950 prevê 65 infrações administrativas contra o presidente e é ela que deve ser rigorosamente seguida, conforme inclusive já decidiu o Supremo Tribunal Federal em reiteradas oportunidades. Ou seja, vou falar de novo, observem a Lei 1079 de 1950 que regulamenta todo o assunto dos chamados crimes de responsabilidade. Ok? Como tramita então o impeachment? Bom, após o protocolo do pedido de impeachment junto à Câmara dos Deputados, o próprio presidente da Câmara dos Deputados é quem despacha, inicialmente, no sentido de deferir ou indeferir a tramitação do pedido. E esse despacho vem em forma de um parecer, não em forma de uma ordem. Esse parecer deve ser publicado no Diário Oficial, obviamente, porque, bom, não podemos nos esquecer do princípio
princípio da publicidade, e lembrando que, como eu disse agora, um parecer é opinativo, jamais terminativo. Por isso mesmo, ele deve ser lido integralmente no plenário da Câmara dos Deputados, e ele não tem, a pessoa do presidente da Câmara, poder para decidir sobre a abertura ou não de um processo de impeachment. Ele opina, e aí sim, após ler o parecer, essa responsabilidade passa a uma comissão especial criada na própria Câmara dos Deputados. Em outras palavras, ou seja, logo após a leitura, é preciso então constituir uma comissão especial formada por deputados federais, respeitando-se a proporcionalidade do tamanho de cada bancada na casa, obviamente, né? E essa comissão é quem vai decidir sobre a pertinência ou a impertinência do pedido. Entenderam? Ficou claro? Bom, se for impertinente, ele é arquivado de plano, mas se for pertinente, começa nesse momento o direito de defesa em respeito ao princípio constitucional do contraditório. Colhidas as provas e exercido o direito de defesa plena, total, absoluta, sempre na forma da lei vigente, aí sim, essa comissão, que eu já mencionei há pouco, emite um parecer pela procedência ou pela improcedência do pedido. E é aí, gente, nesse momento, que esse parecer final da comissão é votado no plenário. A aprovação da acusação formal contra o presidente da República necessita hoje de 342 votos, ou seja, 2/3 da casa para ser aprovada. Se houver uma deliberação positiva, automaticamente o presidente fica afastado de suas funções, em tese por 180 dias. E aí? O que acontece depois? A acusação formal é enviada ao Senado, a quem compete sobre a presidência não do Senado, mas do STF, ou seja, o presidente do STF quem preside o julgamento, decidir finalmente pelo impeachment ou não do presidente da República. O Senado também necessita de 2/3 dos seus senadores para uma eventual condenação desse presidente da República. E as penas que podem ser impostas, como eu já disse, são obviamente a perda do mandato e a inabilitação política por 8 anos. Nesse caso, assume o vice-presidente e que cumpre, obviamente, o restante do mandato, porque está diplomado para tanto. Então não há que se falar nessa situação em novas eleições gerais, enfim, exceto em uma única hipótese. Imaginem se o vice-presidente também fica impedido por exercício da presidência. Aí sim, nós temos a seguinte situação. Se isso ocorrer nos 2 primeiros anos de mandato, a gente tem sim eleições gerais diretas para presidente da República, e se isso ocorrer nos últimos 2 anos, cabe ao Congresso Nacional escolher o novo presidente da República, e o presidente da Câmara assume interinamente a presidência da República para promover essa eleição. Ok? Para encerrar, 2 lembretes. O presidente da República jamais pode ser preso enquanto não for condenado criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal em sentença transitada em julgado. Ok? Outra coisa importante: por crimes estranhos às suas funções, alienígenas às suas funções, presidente da República não pode responder durante o mandato que será exercido, que está sendo exercido. Ok? E, claro, sobre a participação popular, por experiência pessoal, como cidadão brasileiro e também profissional, eu verifiquei que a indiferença, ou a inércia, ou a apatia da população tendem a frear esses processos, sejam eles em municípios, em unidades da federação e até mesmo no governo federal. Se a população, os órgãos de classe, as igrejas, os partidos políticos, ou seja, os formadores de opinião pública, que somos, na verdade, todos nós, não protestarmos, não manifestarmos a nossa vontade, cobrando proatividade, sobretudo dos parlamentares, nada vai acontecer. Abraços a todos, espero ter explicado satisfatoriamente.